De quais riscos a ISO 22301 te protege e você nem imagina? Olá, meu nome é Ana Cristina Carneiro, sou a gerente técnica da QMS Certification, uma empresa que está voltada para auditorias e certificações de normas e sistema de gestão. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ferramentas para identificação de riscos aos quais o seu negócio está exposto e talvez você não tenha pensado a respeito. Se você gosta e está interessado no universo de certificações, auditorias, normas e sistema de gestão, nós temos muito conteúdo a compartilhar aqui no canal da QMS, então não deixe de ativar aqui o sininho para receber notificações sempre que um conteúdo novo for ao ar e deixe seu like aqui nesse vídeo para contribuir com que mais conteúdos como esse também estejam disponíveis para você. A QMS Certification oferece serviços de auditoria e certificação na ISO 22301, uma norma que está orientada à continuidade de negócios, uma norma bastante estratégica que protege a sua organização contra eventuais interrupções de fornecimento de seus serviços. Essa norma, como você pode entender, está intimamente relacionada à estratégia dos negócios e ela tem como objetivo fazer com que a organização consiga identificar quais são os seus processos críticos, quais são as operações que são mais vitais para a continuidade da entrega de valor para os seus clientes, para os seus parceiros de negócio, garantindo que quaisquer riscos aos quais ela esteja exposta estejam sendo abordados e consiga identificar quais são os impactos que eventualmente um desastre, uma ameaça, alguma situação externa possa causar uma interrupção nos seus serviços, nas suas operações e de que maneira você vai criar um plano de contingência para retomar as suas operações e retomar o nível de entrega de serviço conforme foi acordado inicialmente. Esse sistema de gestão é muito adotado por organizações que precisam garantir a perenidade e a segurança na retomada da entrega para os seus clientes, da entrega do seu serviço para os seus clientes. E além dos riscos naturais, desastres naturais ou mesmo falhas de tecnologia da informação relacionadas à operação, existem outros riscos e outros impactos que muitas vezes podem não ter sido mapeados pela sua organização na sua gestão de riscos ou mesmo na sua gestão de impactos. Então, hoje vamos conversar aqui nesse vídeo sobre quais são outros riscos que talvez não tenham sido mapeados pelo seu processo. Uma questão que originou o desenvolvimento de uma norma de continuidade de negócios está relacionado à interrupção da cadeia de fornecimentos, da cadeia de suprimentos. Acontece em situações de grandes desastres, como ocorreu, por exemplo, no 11 de setembro, ou mesmo em situações como a pandemia do Covid-19, interrupções críticas na cadeia de fornecimento que geram impactos muito relevantes, muito importantes e uma diversidade de gamas de stakeholders que estão relacionados às organizações em um nível mais próximo, um núcleo mais perto, mas também em elos mais longe da cadeia. Então, eu acredito que boa parte de vocês vai lembrar das dificuldades que a indústria automobilística passou durante a pandemia de Covid com a falta de equipamentos eletrônicos, de componentes eletrônicos. Então, a interrupção de um serviço de fabricação gerou impactos no mundo todo com relação a entregas de carros, entregas de motos e de vários outros produtos eletrônicos por causa disso. Portanto, serviços que estão sujeitos a uma cadeia de fornecimento mais alongada, serviços na área de saúde, na área de manipulação, por exemplo, genética, manipulação de laboratórios, muitas vezes, ou mesmo uma cadeia de fornecimento de indústria que está atuando em elos de suprimentos, podem ser intimamente impactadas por uma interrupção, uma falha durante esse fornecimento. Então, é muito crítico que as organizações tenham isso muito bem mapeado, tenham esse elo de cadeia de valor muito bem mapeado para identificar quais são potenciais planos de contingência que você pode fazer quando uma situação de desastre ou problemas em processos internos
exigirem um plano B. Outro risco que muitas vezes é difícil de medir seus impactos está relacionado a riscos reputacionais. Então é interessante que, além dos riscos financeiros, né, e os riscos de entrega, a organização esteja preparada para fazer uma resposta rápida e coordenada quando houver situações e desastres que possam impactar em riscos reputacionais. Também são exemplos claros sobre isso, situações de vazamentos de dados, por exemplo, por empresas de tecnologia, ou ainda situações que colocam em risco a imagem e a reputação de empresas em casos de desastres ambientais, né, como um rompimento de barragem, um vazamento de óleo. Acredito que todos vocês tenham aí em mente alguns casos que tiveram impacto significativo não só nas finanças de uma organização por causa de multas, sanções e outros vários tipos de atividades que precisam ser reagidas, né, quando se tem um desastre, mas também riscos reputacionais, né, como fica a imagem dessa empresa depois que um desastre acontece. Então, existem situações que vão exigir que a organização seja planejada e coordenada, garantam que tenha uma pessoa que esteja à frente e seja responsável por fazer a comunicação dos planos de contingência e dos planos de ação que essa organização vai tomar para que seja contido esse risco reputacional também. Assim como outras disciplinas que são estratégicas para uma organização, a continuidade de negócios também passa pela avaliação de conformidade legal, né? E aí, quando a gente expande o pensamento do impacto que alguns desastres podem causar, você também vai precisar expandir a avaliação de quais são o compliance regulatório ao qual a sua empresa precisa estar exposto para garantir que a continuidade dos negócios vai acontecer mesmo em casos de mudança de regulação, por exemplo, né, de uma mudança em uma jurisdição da empresa ao qual ela está exposta, né? Então, quando você vai abrir uma filial em um outro país ou até mesmo em um outro estado, podem existir jurisdições ou legislações específicas relacionadas à atividade fim do seu negócio. E estar em compliance, né, estar atendendo em conformidade aos requisitos regulamentares é uma atividade crítica, essencial, que pode impactar diretamente na continuidade dos seus negócios. Portanto, esse é um dos aspectos, um dos riscos que muitas vezes não é devidamente mapeada em situações de mudanças, principalmente, né, ou uma mudança regulatória ou uma mudança interna da organização que pode causar uma mudança de requisitos regulamentares, e você precisa garantir que tem alguém aí na sua organização cuidando, monitorando e atualizando esses requisitos. No mundo em que estamos vivendo, independente da natureza do negócio da sua organização, há riscos tecnológicos aos quais a sua organização está exposta. E também já ouvimos muitas vezes na mídia, né, impactos causados por fragilidades que foram encontradas em organizações que sofreram ataques cibernéticos, né, perda de dados, perda de informações que colocaram em risco toda a operação, né, e a possibilidade de continuidade de negócios de organizações, porque ficaram expostas ali a questões tecnológicas, seja pela falha de um equipamento, uma infraestrutura relacionada à tecnologia, ou até mesmo por questões de falta de acesso, né, aos dados. Então, esse é um dos riscos que muitas vezes as organizações não pensam em uma contingência, principalmente de acordo com alguns tipos de negócio, né? Se você atua com uma situação de escritório simplesmente, né? Ou se a sua organização não está ligada ao ambiente de tecnologia, muitas vezes esse é um risco que acaba passando despercebido, mas é essencial, muito importante para qualquer tipo de negócio hoje em dia, né? Outros aspectos relacionados que muitas vezes passam despercebidos em empresas que já estão em andamento estão relacionados a questões de infraestrutura, né? Mas uma empresa nova passa mais por esses desafios e que podem colocar em risco também a perenidade e a possibilidade de entrega de seus serviços. Então, uma empresa que está se estruturando precisa garantir que no início das operações, dependendo da demanda, né, que acontece, em picos de demandas em suas operações,
pode ocorrer picos de demanda sazonais, né, em hospitais, por exemplo, ou empresas relacionadas ao mercado agro. Você precisa garantir que em um momento de pico você vai conseguir ter fornecimento suficiente, seja de água, ou de equipamentos, ou suprimentos, ou de pessoas. Então, é sempre importante olhar para a infraestrutura, né, para os recursos que você tem disponível para garantir que num momento de sazonalidade essa demanda consiga ser atendida e você vai ter recursos suficientes para dar continuidade aos negócios da sua operação. E por fim, a gente não pode deixar de falar de riscos internos à organização, né? Muitas vezes, muitos desses riscos que tratamos anteriormente estão relacionados a ameaças ou desastres, situações externas, mas riscos internos também existem e você já deve estar começando a pensar em algumas questões de fragilidades internas da sua organização que poderiam ser abordadas por planos de contingência. Nós precisamos sempre garantir que pensamos em possibilidades de fraudes, possibilidades da falha de processos internos, ou mesmo da falta de um funcionário crítico, né, de uma hora para outra, e essas questões precisam estar abordadas, precisam também ser mapeadas e existir uma avaliação de qual é o impacto, qual a abrangência que a falta de um funcionário, por exemplo, pode causar, ou mesmo questões relacionadas a fraudes em processos podem impactar dentro da sua organização. E junto com isso, pensar qual vai ser o seu plano de ação, quem vai estar à frente, quem vai ser responsável por tratar, quais são as pessoas que vão ser acionadas, quanto tempo esse pessoal tem para chegar a uma ação, né, de que maneira essas ações vão ser planejadas e colocadas em execução. Então é sempre importante garantir que as pessoas internamente estejam muito bem treinadas, orientadas e seja claro para todos como agir em situações de riscos, em situações de ameaça, em situações de desastres, para que todos estejam o mais treinado possível, né, para uma situação dessa, podendo recuperar e se reorganizar internamente, voltando às atividades operacionais padrão, normalmente, no menor tempo possível, evitando e minimizando ao máximo impactos, riscos reputacionais, financeiros, de segurança e de processos internos. Então esses são alguns dos objetivos e um overview, né, uma visão geral do que a continuidade de negócios pode fazer pelo seu negócio, pela estratégia da sua empresa. E se você tiver dúvidas, quiser saber mais sobre essa norma, temos aqui o nosso canal de conversas, deixe um comentário para nós e nós podemos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Até a próxima!